O Sol está se comportando de uma forma que jamais havíamos visto. As sondas espaciais Parker Solar Probe e Solar Orbiter, as exploradoras mais avançadas que enviamos à nossa estrela, detectaram uma distorção anômala e estranha nos ventos solares, aquele fluxo constante de partículas carregadas que emana da coroa solar. E toda a evidência, cada dado e cada espectro, aponta para um único e desconcertante responsável, TR-Atlas. Este enigmático visitante interestelar, que rompeu em nosso sistema, parece estar curvando o plasma do Sol, manipulando de alguma forma o tecido energético da nossa estrela. O mais desconcertante é que o telescópio espacial James Webb, com sua capacidade de observação sem precedentes, confirmou algo que parecia impossível. O objeto não apenas reflete a luz solar de maneira incomum, mas a modula ativamente, como se respondesse a uma frequência específica, um algoritmo energético. O vento solar se comporta ao redor dele como se uma força invisível o guiasse, algo que, simplesmente, não se encaixa em nenhum modelo físico conhecido. O renomado físico Michio Kaku disse uma vez, com aquela mistura de espanto e lucidez que o caracteriza: quando a natureza quebra suas próprias regras é porque algo ou alguém as está reescrevendo. Então, o que está realmente acontecendo com o TR-Atlas? Estamos testemunhando um fenômeno natural que nossa ciência ainda não compreende, uma anomalia que expandirá nossos horizontes, ou o eco tecnológico, distante e misterioso, de uma inteligência desconhecida. Agora eu pergunto a você, que escuta e pensa além do evidente, se TR-Atlas realmente está curvando os ventos solares, o que você acha que está acontecendo? A. Um fenômeno natural, ainda não explicado pela nossa ciência atual. B. Uma tecnologia que manipula o plasma solar. Uma engenharia do cósmico. C. Um sinal inegável de que o universo é muito mais estranho, complexo e profundo do que imaginamos. Hoje, em nome do seu canal, analisaremos detalhadamente todos os efeitos que TR-Atlas está causando em nosso sistema solar. Mais importante ainda, em nossa estrela da vida. O Sol. TR-Atlas é o terceiro objeto interestelar jamais detectado atravessando nosso sistema solar. Um viajante do vazio cósmico. Foi descoberto em 2024 e, a princípio, acreditava-se que era um simples cometa, mais um dos incontáveis errantes. No entanto, essa classificação desmoronou quando os telescópios James Webb e Hubble começaram a registrar algo que, repetidamente, não se encaixava na imagem de um cometa comum. Seu brilho não seguia um padrão natural previsível, sua trajetória tampouco. E o mais estranho de tudo, sua interação com a radiação solar parecia alterar o próprio ambiente do Sol. Diferentemente de Oumuamua, que se deslocou sem emitir gases visíveis, ou de Borisov, que mostrou uma cauda clássica de cometa, Atlas parecia absorver energia solar em vez de apenas refleti-la de forma constante. Nos espectros obtidos pelo Webb, a intensidade de seu brilho aumentava e diminuía com uma frequência precisa, como se sua superfície respondesse a um padrão energético, um algoritmo que regulava sua interação com a luz da estrela. Mas é aqui que começa o verdadeiramente inquietante. O vento solar, aquela corrente de partículas carregadas que flui incessantemente da coroa do Sol a velocidades de até 400 km por segundo, deveria se comportar como um rio uniforme, uma força constante. No entanto, quando passa perto de Atlas, esse rio se curva e se desvia drasticamente, como se algo estivesse alterando o campo magnético heliosférico em sua vizinhança. Em termos puramente físicos, isso implicaria uma interação de plasma não gravitacional. Ou seja, não é apenas a massa de Atlas que está afetando o ambiente, mas algo mais profundo, algo que está controlando ou manipulando as partículas carregadas ao seu redor. Para um cometa comum, isso é absolutamente impossível. Os modelos mais avançados de magnetohidrodinâmica, que estudam como os campos magnéticos interagem com fluidos condutores, sugerem que para curvar o vento solar dessa forma, Atlas teria que gerar uma potência eletromagnética comparável à de uma pequena estrela, ou estar revestido por materiais supercondutores capazes de redirecionar as linhas de campo solar com uma eficiência assombrosa. A NASA, por sua vez,
Tentou compará-lo com fenômenos de reconexão magnética, aqueles instantes explosivos em que o Sol libera energia. Mas nem mesmo esses eventos, por violentos que sejam, justificam a precisão e simetria do efeito observado. É como se Atlas não reagisse passivamente ao Sol, mas dialogasse com ele, entendendo e respondendo-lhe. E essa é a parte mais perturbadora de todas. Na física convencional, a matéria não responde ao vento solar, simplesmente o suporta. Mas se Atlas consegue modificar sua direção, estaríamos diante de um tipo de interação que beira a engenharia cósmica, algo que até agora só existia no reino da ficção científica. E o mais surpreendente é que isso está acontecendo exatamente neste preciso momento. Pontos dados dessa anomalia chegaram primeiro da Parker Solar Probe, a sonda da NASA que se aventura mais perto do Sol do que qualquer outra nave construída por humanos. Sua missão principal é medir o vento solar, aquele fluxo de prótons e elétrons que irrompe da coroa solar e que forma uma vasta bolha magnética que envolve todo o nosso sistema solar, a heliosfera. Mas quando a Parker cruzou uma região por onde TR Atlas havia passado apenas dias antes, seus instrumentos registraram algo que desafiava toda explicação conhecida. As partículas do vento solar não fluíam em linha reta. Elas se curvavam com um desvio claro, como se tivessem sido dirigidas por um campo invisível. O crucial é que o padrão não era caótico. Tinha uma simetria surpreendente, um desvio controlado e não aleatório, com um eixo perfeitamente alinhado com a trajetória de Atlas. A ESA, com sua Solar Orbiter, confirmou a mesma anomalia de outro ângulo. Duas sondas distintas, de posições diferentes, e a mesma e inconfundível pegada energética. Para entender o que isso significa, é preciso visualizar. O vento solar se comporta como uma tempestade de areia cósmica que sopra constantemente para fora. Se algo curvou essa tempestade, deve ter feito isso com uma força invisível que dobra o fluxo de partículas carregadas. E isso só pode ser alcançado com um campo magnético de uma intensidade inimaginável ou com uma massa que distorça o espaço-tempo local a níveis extremos. Aqui surge o mistério mais profundo. TR Atlas não possui massa suficiente para afetar o vento solar dessa forma. Sua densidade aparente, estimada pelo James Webb, está mais próxima da do gelo do que da rocha. Ele não pode curvar o plasma solar apenas pela gravidade. Então, o que está fazendo isso? Os cálculos da Universidade de Heidelberg indicam que a curvatura do fluxo equivale a uma perturbação eletromagnética de mais de cifrão 10⁹ cifrão teslas-metros, uma magnitude comparável à de uma poderosa erupção solar de classe X. No entanto, essa perturbação não vinha do Sol, mas do rastro de Atlas, como se o objeto carregasse consigo uma camada magnética auto-organizada, um escudo ativo que reconfigura as linhas de campo em sua passagem. Alguns físicos comparam esse comportamento com o de uma magnetosfera artificial. A Terra, por exemplo, possui uma que desvia o vento solar graças ao seu núcleo de ferro fundido. Mas para um corpo pequeno e frio como Atlas, isso não faz sentido, a menos que sua composição não seja o que pensamos. Nos espectros do Webb, foram detectados vestígios de níquel, cobalto e uma liga desconhecida que reflete a radiação de forma controlada. Esses materiais, a temperaturas extremamente baixas, podem se comportar como supercondutores, capazes de canalizar correntes sem resistência. Se Atlas está coberto por uma superfície desse tipo, poderia gerar uma interação magnética reativa, um escudo inteligente. O vento solar o atinge e o objeto responde com um campo igual e oposto, curvando o fluxo ao seu redor. Do ponto de vista físico, isso é possível, mas seria uma façanha de engenharia de proporções cósmicas. Em vez de um cometa, estaríamos diante de um sistema de defesa eletromagnética, algo projetado para viajar sem ser erodido pelo plasma estelar. Algo que sabe como falar a linguagem do Sol. A comunidade científica, é claro, tenta explicar isso de outra maneira. Fala-se de efeitos de plasma induzidos, de ondas de choque, de turbulências heliosféricas. Mas nenhuma simulação, por mais complexa que seja, consegue reproduzir a geometria exata observada, porque o desvio tem uma estrutura, e no universo, a estrutura raramente é casual.
Michio Kaku resumiu de forma inquietante: quando a natureza desenha linhas, ela o faz com caos. Quando as linhas são perfeitas, a mente por trás da matéria. Se isso é verdade, então Atlas poderia estar nos mostrando a primeira evidência de um controle ativo sobre o vento solar. Uma tecnologia que manipula forças estelares em escala macroscópica. E se uma civilização conseguiu dominar isso, significa que entendeu algo que nós mal começamos a intuir: que o Sol não é um obstáculo, mas uma ferramenta, uma fonte de poder quase ilimitada. As primeiras leituras anomalas vieram da Parker Solar Probe e do James Webb, uma sequência de pulsos eletromagnéticos rítmicos, alternando entre frequências que não se associam a nenhum fenômeno natural do vento solar. Eram variações de onda extremamente precisas, com uma coerência tão estável que sugeria uma fonte controlada, não aleatória. Em física, essa estabilidade é quase impossível fora de um ambiente tecnológico. Era como se TR Atlas estivesse respirando energia, absorvendo e liberando radiação solar com um padrão mensurável, como um coração cósmico batendo no meio do plasma. Os astrônomos falaram de ressonância de plasma induzida, um processo onde um campo magnético artificial pode interagir com o fluxo solar para gerar energia. É uma técnica que os humanos mal compreendem em simulações de laboratório. Se um objeto interestelar pode fazer isso em escala astronômica, estamos diante de um domínio da energia solar que transcende qualquer sistema fotovoltaico ou reator nuclear conhecido. O vento solar, normalmente um fluxo caótico de prótons e elétrons, parecia se ordenar ao seu redor como se obedecesse a um design. Agora, imaginemos por um momento que a humanidade pudesse replicar esse fenômeno. Extrair energia diretamente do vento solar, a corrente inesgotável do Sol, seria o salto definitivo para uma civilização de tipo segundo na escala de Kardashev. Mas essa fantasia esconde um risco monumental. Manipular o plasma solar sem entender seus limites poderia alterar o equilíbrio do campo heliosférico. Um erro na ressonância poderia liberar quantidades de radiação equivalentes a milhões de bombas de hidrogênio. A história demonstra que cada vez que o ser humano descobriu uma nova fonte de poder, do fogo ao átomo, a fronteira entre criação e destruição se tornou mais tênue. As análises mais recentes do Webb detectaram uma emissão contínua no espectro de micro-ondas, semelhante à radiação cósmica de fundo, mas com uma modulação rítmica de 4,3 Hz. Em astrofísica, isso não acontece por acaso. Alguns pesquisadores acreditam que é um subproduto de um campo gravitacional variável, talvez uma tentativa de propulsão baseada em flutuações do espaço-tempo. Se for assim, TR Atlas não estaria apenas usando o vento solar, mas moldando o tecido do espaço para se deslocar. É aqui que a física se aproxima da filosofia. Se uma civilização é capaz de modificar a forma como o Sol emite sua energia, mesmo que localmente, ela ainda é biológica, ou se tornou uma forma de inteligência integrada na própria energia. Essa ideia, que soa mística, tem um respaldo teórico. A energia e a informação são duas faces do mesmo princípio termodinâmico. Talvez o que percebemos como sinais ou pulsos não sejam mensagens, mas pensamentos energéticos de uma entidade que já não precisa de matéria. E se os humanos alcançassem essa capacidade, se pudéssemos modular o Sol, o que faríamos com isso? Provavelmente repetiríamos nossa história. Usaríamos o vento solar como um recurso, não como uma consciência cósmica. O exploraríamos até o limite, buscando combustível para nossas máquinas, sem compreender que tocar essa força é tocar a própria estabilidade do sistema solar. Nesse cenário, o Sol poderia se tornar uma bomba de energia descontrolada ou nossa atmosfera poderia se desintegrar por um simples desvio do campo eletromagnético global. Talvez essa seja a razão pela qual TR Atlas viaja em silêncio, não para se comunicar, mas para observar se aprendemos a não destruir o que ainda não entendemos. Porque se ele realmente domina a energia solar, então sua mensagem não está nos pulsos que emite, mas na advertência implícita. Há forças que não devem ser exploradas, mas compreendidas. O universo não adverte, apenas mostra ponto, e no entanto, toda vez que um objeto como TR Atlas cruza nosso sistema solar, algo em nós se ativa,
nos obriga a olhar para além do que acreditamos saber. Não se trata apenas de ciência ou de descobrir um novo cometa. É um confronto direto com o limite da nossa compreensão. O vento solar, aquela corrente invisível que nos protege e alimenta, tem sido o pulso constante do Sol há bilhões de anos. E agora algo está curvando, algo que desafia as leis que acreditávamos ser imutáveis. Se uma força ou tecnologia pode alterar essa corrente, então a matéria e a energia podem ser manipuladas de formas que nossa física mal começa a imaginar. Talvez, como toda espécie jovem, ainda estejamos observando os vislumbres de civilizações que aprenderam a controlar o universo, ou os restos daquelas que fracassaram na tentativa. O certo é que TR Atlas pode ser qualquer uma das duas coisas. Uma mensagem, uma relíquia ou um aviso disfarçado de cometa. Porque se algo pode dobrar o vento solar, também pode dobrar o destino dos mundos que toca. E enquanto continuamos observando, medindo e debatendo, talvez já estejamos sendo medidos. Você se lembra da pergunta do início? Se TR Atlas realmente está curvando os ventos solares, o que você acha que está acontecendo? A. Um fenômeno natural, ainda não explicado. B. Uma tecnologia que manipula o plasma solar. C. Um sinal de que o universo é muito mais estranho do que imaginamos. Para muitos, a opção A é a mais tentadora, já que se baseiam na física atual para tentar dar uma explicação ao inexplicável. Mas a verdade é que isso está rompendo com paradigmas que antes pensávamos entender e que hoje é tema de debate e advertência. Assim, se você é uma daquelas pessoas que acredita que há algo que ainda não foi decifrado, deixe seu comentário abaixo.